experiência, não saber lidar com um resultado que é amplamente favorável. É lógico que a postura indecisa do Avenida, em muitos momentos você viu jogadores nervosos para ter essa bola na ponta esquerda foi muito emblemática, era uma bola fácil que o ponto esquerda recebe ali. E o Fagner vai na marcação, ele estava livre, ele vai dominar a bola, ele se enrola com a bola, aí você vê que o cara estava meio nervoso, meio empolgado, com o 2-0. O Fagner deu uma tesourada no cara ali, o juiz não deu nem falta. Acho que é esse lance mesmo. Não é esse lance. Esse não é o outro. Tesourada depois, mas eu não achei que foi falta. Não, pode não ter sido falta, mas o jeito que o Fagner... Foi no segundo tempo, foi no segundo tempo na ponta. Então, assim, foi muito mais um resultado por parte também de uma avenida que ainda é um embrião perto de histórias e epopeias que o futebol brasileiro nos brinda recentemente, mas, por outro lado, é um Corinthians que, gente, é de chorar, assim. O time do Corinthians hoje é tão desorganizado quanto o intervalo de quinta série. Veja como é que são as coisas, né? O Corinthians é tão impactante que o Flavinho ficou vendo o jogo inteiro. Ele sabe lance por lance. Lance por lance. O Corinthians é impactante. É claro. O programa só fala do Corinthians. Eu vou ver jogo do quê? Não, o programa fala de todos os clubes. Dependendo do grau. Dependendo do grau de importância. Quando fez 2-0, pediu uma pizza, abriu uma garrafa de champanhe. Pô, tava lindo. Postou no grupo do WhatsApp. Teve congestão depois, né, aquilo da camisa. Teve congestão depois, né? Aquilo da camisa que eu... Você secou a avenida. Não, aquilo da camisa que foi casual. Eu tô querendo fazer uma série... Foi seu primo que pegou o celular. Então eu quero fazer uma série de postagens com as minhas camisas de times menores e tal. Por coincidência. A primeira que a do Avenida. Imagino. E aí agora chupou, ficou com essa cara de trouxa aí. Mas o negócio é o seguinte, ô Flavinho, dentro do que a gente analisou de ruim, se a gente puder pensar algumas coisas boas também, eu acho que vale a pena a gente falar. Ó, Pedrinho, Luiz, fala a verdade. Já vou falar Pedrinho. Pedrinho. O Gustavo, ele tem 7... Tá jogando super. Ele tem 7 gols no jogo, em 10 jogos. E se a gente pegar até o jogo contra o Santos, é que ele marcou... Tem 7 gols em 10 jogos oficiais. Muito Se a gente pegar aí o amistoso contra o Santos e colocar nesse pacote também, sobe para 11 jogos e 8 gols. E o Corinthians quase fez 2-0 naquele jogo contra o Santos, numa cabeçada do Gustavo. Que o Vanderlei fez uma tremenda defesa. Concordo com você. Então, ó, o Gustavo é um cara que tem se destacado. O ano passado o Corinthians era um time sem centroavante, esse ano é um time com centroavante, mas sem time. Então, por partes. Nesse quesito aí, o Gustavo está merecendo elogios. O Pedrinho reencontrou o futebol dele. O Pedrinho está jogando tanta bola, tanto por dentro quanto por fora. Ele jogou por dentro. Ontem ele foi mais centralizado. Ele não ficou lá parado na direita. Pois é, porque antigamente ele vinha sendo utilizado somente aí na ponta, Sormani, até como aquele jogador que tem mais velocidade, aquele cara que consegue fazer uma jogada mais próxima da linha de fundo. Ele estava sendo utilizado nesse esquema. Ontem, ele jogando por dentro, está rendendo muito, chamando o jogo, distribuindo. Sim, mas ele começa aberto, depois ele começa a atrair a marcação para dentro, para dar espaço para o Fagner. É mais um cara. Não estou analisando o contexto geral, estou só pontuando alguns jogadores que se destacaram. O Júnior Urso é um cara que hoje, sinceramente, também aí já entrou no meio-campo do Corinthians e não sai mais. E o outro cara é o Sornosa. O Sornosa, ele pode ter uma característica até de um jogador mais lento, mas é um cara que dificilmente erra passes, é um cara que tem uma visão de jogo. A parada dele é muito boa. É um cara que nas assistências ele tá matando. Você gostou também. Tigo no volante? Tá bem. Jogando até mais recuado em determinado momento do jogo foi bem. Quando o Jadson se recuperar, o que faz? Perdeu a vaga. A menos que o Jadson hoje se adapte a jogar como ele já jogou, Sormani, aberto pela direita, porque... Vamos supor, é o jogo contra o Palmeiras, tá? Que é o grande rival do Corinthians. Tá todo mundo à disposição. É o jogo decisivo do campeonato, é a última partida. Quem que você escala? Como é que você faz o time do Corinthians? Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, não, eu colocaria o Marlon. Manuel, Marlon, Carlos Augusto. E Carlos Augusto. Meio campo, Ralf, Júnior Urso, Jadson, Sornosa e Pedrinho. Na frente, Gustavo. Jogaria assim. Isso se o Jadson se readaptar a jogar aberto. Mas contra se o Jadson disser sim, porque o Jadson é um cara que, até em determinado momento, quando o Rodriguinho jogava mais centralizado, o Jadson era o cara que jogava aberto. Pode falar? Sim, mas ele não pediu pro Carilli, na passagem anterior do Carilli, ele não pediu pro Carilli. Então, mas é que tá, Pascoal. Hoje, no esquema tático que o Corinthians utiliza, o Jadson, se ele jogar aberto, ele vai ter que fazer o acompanhamento de laterais. Possivelmente o Jadson hoje já não tem mais físico para fazer isso. Você pode pegar o Júnior Urso e deixar ele mais caído ali naquele lado, ele faz a... Mas sabe por que é complicado, Sormani? Eu acho que não dá para abdicar hoje dessa volta, desse cara que joga pelo lado de campo. O Neymar nunca fez isso, o Robinho também nunca fez isso. Em outros momentos, mas é que tá, Sormani, em outros momentos daria para apostar nisso. Hoje não dá, sabe por quê? A zaga do Corinthians hoje é uma peneira.
É uma peneira. O lado esquerdo, principalmente ali com o Avelar e o cara não pode sair da frente da zaga. Não dá. Não dá, você tem que deixar ali um cara como se fosse ali um cão de guarda, realmente, se a gente puder fazer essa comparação, é um cara que tem que ficar ali preso e estático na frente dos zagueiros. Você não pode deslocar esses volantes aí para que eles possam fazer o acompanhamento, porque a zaga ela fica exposta. Vídeo o segundo gol do Avenida ontem, quando o Ralf, ele no meio campo, naquela bola que estoura, que o Júnior Urso ele acaba cortando, a bola vai para a zaga do Avenida, o Avenida joga a bola para o meio campo. O Ralf ele fica indeciso se ele vai atacar a bola ou se ele fica preso ali no setor de meio campo para tentar dar o suporte. Na hora que ele vai na direção da bola, o jogador da Avenida já está deslocando de cabeça, colocando aquele cara no mano a mano com o Henrique, todo mundo viu o que aconteceu. Então é complicado, Pascoal. Eu jogaria dessa forma hoje. Agora, se o Jadson não se adaptar a jogar aberto, aí você tem que colocar um cara que possa ter rápido. Hoje é o Cleison. O Jadson está com um problema de tendão, né? Está com tendinite nos 2 joelhos e está se recuperando. Deve parar por 2 semanas, né? Então, daqui a 2 semanas ele vai voltar. Vamos ouvir o Carilho, o técnico do Corinthians ontem? Aí eu vou voltar já também, Pascoal. Já lambei a canela. Então, o programa é seu hoje? Opa, não, mas nessa daí eu tenho que falar. Que falar. Você quer ouvir pelo menos? Quero. Você pode ouvir pelo menos? Estou incomodado com as declarações do Carilho. Incomodado com o quê? Não, põe aí a sonora aí que eu já falo em cima. Ele quer tomar mamadeira. O que foi? Ele quer tomar mamadeira, que ele falou. Não, com fome. Põe o Carilho aí, Bota o Carilho logo. Meia hora deixa ele falar. Bota o Carilho aí, por gentileza. Ele vai ficar reclamando. Eu sou sucinto. E por favor. Mas uma coisa que a gente precisa parar logo, né? Isso não é só para o sistema defensivo. Eu tenho laterais, eu tenho volantes que ajudam o setor ofensivo a fazer gol. Então todo mundo tem que ajudar a marcar também. É algo que a gente precisa parar de tomar gol o quanto antes, né? Tenho trabalhado bastante a bola parada, mas estou vendo que eu preciso trabalhar muito mais, acertar alguns detalhes. O tema que eu vou trabalhar, esse aí está definido, 4-3-3, 4-1-4-1, como queira chamar. Está definido esse sistema, não posso mudar mais, porque deu uma resposta. E os gols que a gente tomou, não pode nem se falar de sistema, no triângulo da frente, né? E a gente está tomando gol, já foi assim contra o São Paulo, já tomamos outros gols assim. Não é o sistema. A gente está sem tempo para trabalhar, né? Quinta, domingo, quarta. Mas é mais atenção, mais concentração. Desde o momento que eu fui anunciado como técnico, a minha busca pela diretoria eram de jogadores dinâmicos, jogadores de não parar, as informações que está batendo 11,5, 12 o Sornosa por jogo. O Júnior Urso também é essa característica de andar, de chegar na área, de fazer gols, de incomodar. Hoje acabei prendendo ele um pouquinho mais, porque tive que fazer a substituição do Ralf ali para pôr o Love. Mas é assim que nós buscamos, como o Ramiro como eu queria o Luan do Atlético Mineiro, como o Sérgio está me mostrando no dia a dia, o Sérgio Dias, que ele também pode fazer isso, está precisando de um ritmo maior de jogo, né? Essas características aí desses jogadores que a gente buscou, que eu entendo que é as características que o corintiano gosta. O atacante erra a bola e acaba enganando o Henrique, né? Faltou cobertura dos lados e acabamos tomando o segundo gol, né? É que eu acredito nesse momento, né? A gente precisa dar jogos. Fizeram bons jogos contra Palmeiras, contra o São Paulo fez um bom jogo, uma bola que entrou no triângulo não foi culpa da zaga. Enfim, tem que dar confiança também, porque se toda hora você começar a mudar, você não passa confiança para o. Daqui a algumas rodadas, mostrar que continua tendo problema de posicionamento, aí a gente começa a pensar em outras situações. Aí, mano, calou você. Me calou? Você tá de brincadeira, vai deixar o time jogar. Se ele notar que o time não está... Estou entendendo uma coisa. Até a contratação do Carilli, ele era o melhor técnico do mundo, e ainda superior ao Guardiola. Klopp não amarrava o sapato dele. O Zidane, cogitaram o Zidane para vir para o Corinthians. E ele chegou e falou assim, não, mas nós temos... Agora não serve mais? Serve, tanto que eu estou aqui criticando, porque eu acho que ele pode ser melhor treinador do que ele tem sido. Quando o Carilli decide voltar ao Brasil, e eu se fosse corintiano, Pascoal, eu teria ficado mais feliz do que o próprio Carilli. Teria ficado mais feliz do que ele. Você não é corintiano e não ficou, é isso? É que eu nunca declarei meu time no ar. As pessoas aí... perguntar, você fala ou não? Falo. Suponhamos que você fosse corintiano. Não, vou perguntar, diz que fala. Qual é o seu time? Torço pro Corinthians. Eu pensava que você era palmeirense. Jura? Pensei que você torcia. Mas não tem problema. Mas o negócio é o seguinte. O Corinthians, Sormani, é tão moço que ele sempre foi caracterizado por ser um time aí com a defesa muito sólida.
Tanto na época do Mano Menezes, quanto na época do Tite, e agora, consequentemente, com o Carille, que foi pupilo dos dois treinadores. E quem treinava a defesa desses dois? O próprio Carille. Ele era o responsável pelo posicionamento dos jogadores ali e a armação tática do sistema defensivo. Ponto. O Corinthians, em 12 gols, salvo engano, o Corinthians tomou 12 gols esse ano já. 9 foram de bolas aéreas. É ridículo. Esse é um número escabroso. 2 zagueiros. Para serem incluídas aí nesse contexto, para tentar melhorar. Você acha que é não confiável porque os jogadores não estão confiantes? Não, Pascoal, não por estão exemplo, executando. eu acho que da dupla de zagueiros ali, vamos pegar primeiro aí os dois, o Manuel e o Henrique. O Manuel é um cara que está agora readquirindo a melhor forma física. Eu não vejo o Manuel ainda 100% fisicamente. É um cara que ficou muito tempo no banco do Cruzeiro, é um cara que chegou no futebol paulista talvez aí abaixo do que se esperava dele, porque ele não pegou a pré-temporada inteira com o elenco do Corinthians. Então, aos poucos, ele vai ganhando um pouco mais de ritmo de jogo. E o que você não gostou? O que você queria? Você falou que ia dar na canela do Carille. Pascoal, a passividade do técnico do Corinthians. No banco? Em tudo. Ele, principalmente quando vai em entrevistas coletivas, ô Sormani, eu entendo o lado do Carille não querer expor o grupo, de comprar aquela ideia, de abraçar. Mas é igual o tratamento que você tem com o filho. Em determinado momento, você é obrigado a puxar a orelha. Por mais que você ame, por mais que você goste, você também tem que apontar erros. Isso chama-se educar. Isso chama-se tentar melhorar. No caso aí, o próprio filho, mas aí no caso do Carille, é tentar melhorar taticamente o time. Melhorar tecnicamente o time. O fato do Corinthians ter finalizado ontem 30 vezes não quer dizer que o Corinthians tenha jogado bem. Ele pegou um adversário infinitamente inferior. Era um time que, repito, está brigando para não cair no Campeonato Gaúcho. É o 10º colocado de 12 que possuem ali uma Série A do Campeonato Gaúcho. Então, não dá para tomar esse jogo como parâmetro. Tem gente que fala, olha, mas o Corinthians, o poder de reação. Você vai mostrar que tem um poder de reação o dia que você conseguir virar uma partida contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, contra o Flamengo. São adversários mais fortes. Agora, por exemplo, o jogo do ano até agora, Pascoal, foi contra o Racing. E agora, o sarrafo é quarta-feira que vem, não é o jogo contra o Botafogo. Mas aí o que o Carille falou, daqui a 2 semanas ele vai ter uma visão mais clara. Mas daqui a 2 semanas pode ser muito tarde, Pascoal. Daqui a 2 semanas ele pode cometer o erro que a diretoria do São Paulo cometeu. A diretoria do São Paulo jogou a Libertadores no lixo, pela insistência num técnico que todo mundo sabia que não estava dando certo. Você está propondo a saída do treinador ou a modificação do time? A modificação do time. O Marlon hoje não pode ser banco desse time do Corinthians, Pascoal. O Henrique hoje não pode ser titular absoluto, como o Carille já disse. É o Henrique mais um, não pode ser. Vai esperar mais 2 semanas. Você acabou de escutar ele falar. Então eu vou te falar. Daqui a 7 dias, menos, daqui a 6 dias, vai perder pro uma dessa aí, por causa de um erro, de uma convicção. Ele não precisa nem perder para se desclassificar, só empatar 0-0. A maior crítica que todo mundo faz ao São Paulo é a insistência em algo que não deu certo, que era o Jardine. Todo mundo já fala há muito tempo que não era técnico pro São Paulo. Hoje o Henrique não é zagueiro pro Corinthians, Pascoal. Não é. E o Carille continua, não sei porquê, insistindo na escalação do Henrique como titular. O Tite era caracterizado, Sormani, por uma palavra que inclusive foi utilizada muitas vezes aí, até em sátiras de humor. A palavra era meritocracia. O Carille, por viver aquele ambiente com o Tite, por absorver muitas coisas que o Tite falava, inclusive o Tite em coletivas falava, comigo não joga o nome, o campo fala. O Tite falava isso inúmeras vezes. O Carille está escalando os jogadores pelo nome. Você acha que sim, sendo isso? Sim, óbvio. No caso que sim. da defesa. No caso é o Henrique. Você acha que tem mais alguém? Danilo Avelar ontem, olha, fez o gol, ok, mas a principal função de um lateral, do zagueiro, é defender, por exemplo, o zagueiro, vamos lá. O zagueiro, eu prefiro, pelo menos no meu time, ontem. Só para terminar, Pascoal, só para não fugir o raciocínio com relação ao Manuel. O Manuel, o Henrique, enfim, a principal atividade deles é blindar a zaga, ou seja, não deixar o time tomar gol. Fazer gol é um plus, mas não é o principal para o zagueiro, não é o principal para o lateral. O lateral ele tem que cruzar bem uma bola, ele tem que fazer uma boa cobertura defensiva. Essas são as principais funções desses jogadores defensivos. O gol pode ser um plus, mas não está no pacote que ele tem que fazer. Fez um gol ontem. Exato. Aí tem gente, mas o Henrique falhou em um, mas ele fez o outro. Se F que fez o gol. Você tá louco? Que isso? A principal função de um zagueiro é defender e não fazer gol. Mas se ele fez o gol, colaborou, ajudou, meu senhor. Pascoal. Puxa vida, o cara faz marcado gol, da lateral esquerda não inviabiliza a crítica na parte defensiva. Falar assim, o zagueiro foi contra o Corinthians, alguém contratou, fez tantos gols. Isso não quer dizer nada. Tá bom. Quer saber quantas vezes a zaga que ele atua ficou sem tomar gol. Quantas vezes ele ganhou a bola aérea?
Quantas vezes ele desarmou o jogador? Quantas vezes ele foi importando a cobertura de lateral ou do próprio companheiro de zaga? Isso que eu quero saber. Se ele fez 7, 8 gols, isso não me interessa. Concordo com você. É um plus. Concordo com você. É um plus. Legal. Ajuda. O Carille falou na entrevista coletiva que os laterais, os jogadores de meio, ajudam a fazer gol. Então os jogadores de frente também têm que ajudar na marcação. Perfeito. Isso é o futebol de hoje. É um futebol que você tem que... todos têm que estar envolvidos, tanto no ataque quanto na defesa. Agora, a principal característica, a principal missão de um defensor é defender. Se ele conseguir fazer um gol, legal. Mas a principal missão dele é defender. Eu apenas quero discordar do Danilo Avelar, que eu acho que ontem ele não jogou mal. Não estou falando só por ontem, pastor. Ontem eu acho que ele não jogou mal. Vocês me perguntaram quais seriam as substituições que eu faria. Saiu mancando da partida, deve ser problema para o jogo contra o Botafogo em Ribeirão, porque ele saiu mancando muito. Mas é uma missão que vai jogar, né, Pascoal? Final de semana é uma missão que joga contra o Botafogo às 7 da noite no domingo. Joga lá o jogo. Agora, fora, lá no campo do Botafogo. Eu não escutei sua voz ainda, eu queria escutar sua voz a respeito. Você entrou mudo e saiu falado. É porque eu vou repetir o que eu tenho dito aqui, Pascoal, que ano passado o problema era o técnico. Aí veio o Carille e seus problemas acabaram. Continua com um problema de técnico, o Corinthians. O problema não é só o técnico. O Corinthians fez 11 contratações, meu senhor. Como é que o problema é o treinador? Ué, mas era um problema, era um problema. O representante da torcida está dizendo aqui. Você é representante? É um jornalista. Não, representante. Ele está fazendo uma análise aqui. Eu não estou torcendo para ninguém. É uma análise que qualquer outro faria. Se fosse um outro time, eu estaria falando. Mas é um representante. É uma voz corintiana. Sim, mas eu entendo como uma voz corintiana no programa. Que não, mas aqui não é. Eu não estou analisando como torcedor, Fábio. Eu estou analisando. Como torcedor. Repito, se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, eu critiquei o Jardine aqui duramente, inclusive criticando o Leco, criticando o Raí. Então qual é a solução? É só tirar o Henrique da zaga? Tira o Henrique e acaba os problemas do Corinthians na zaga. Não é só isso o problema. O problema Mas eu não disse que é só isso. Não. Eles me perguntaram qual alteração hoje eu faria na equipe titular. E eu falei. É o Henrique, mas é um time que está sem padrão. Banco. É um time que dá padrão. É o treinador. Mas é isso que eu estou falando. A minha crítica foi ao Carille. Mas agora que ele encontrou o estilo do jogo novamente pro Corinthians, com dois jogadores. Esse time o Mano está criticando. Ele tentou algumas formações ao longo do início do campeonato que não deram certo. Também. Agora, o Corinthians encontrou um padrão. Cleison aberto do lado, Pedrinho aberto do outro, o Sornoso armando a jogada por dentro. Encontrou um padrão, encontrou um padrão ou ele deu sorte que o Jadson não está à disposição? Não deu sorte. Até quando o Jadson não estava bem, o Sornoso jogou, o Jadson ficou no banco domingo ou não? E vai ficar no banco? Quem é que ficou no banco domingo? Vai ficar no banco? Você não está se recordando, Fábio, ano passado, quando o Carille ainda era técnico do Corinthians na época do Campeonato Paulista, o Jadson foi banco sim. Foi banco. E vai continuar banco com ele. Ué, se o Sornoso não está jogando melhor. Então tudo bem. Então vamos lá. Então o problema do Corinthians é só o Henrique. Então, o Carille, você tira o Henrique da zaga, bota quem você sugeriu? O Marlon. Marlon e Manuel. Eu acho melhor zaga também. Concordo com você. Só que o problema não está nele. O Cássio falha. O Ralf está jogando no nome. O Ralf está jogando no nome. Todo Isso mundo eu concordo com ele. Ralf, sensacional. Tá jogando no nome. Aí chegou o Júnior, que não tem jogo. 28 minutos ruins. Você já está dizendo que está jogando. Ao longo dessa temporada. O Ralf jogou pra caramba. O Ralf. Ué, o Ralf foi bem na maior parte dos jogos. Nenhum jogo ele foi bem, não. Eu tô com o Fábio Neto. Não, eu discordo. Nenhum jogo ele foi mal. Ele vai no sistema defensivo. O Cássio tem falhado seguidamente? Seguidamente. Mas quais foram as falhas do Cássio? O Cássio é só pegar os gols. Não acho que tenha falhado seguidamente, não. Pra mim, o Cássio tem lá, inclusive o Cássio lá atrás, ele tá salvando. Mas ele tem crédito. Mano, tem crédito. O Cássio hoje tá sendo aquele goleiro que pega bolas impossíveis e as bolas possíveis estão entrando. Mas eu não vejo dessa forma não, viu, Como o Corinthians está tomando muito gol, mano, quando o Corinthians está sendo muito atacado. O Cássio fica mais vulnerável também. Mas tem falhado. Mas se não fosse o Cássio, vários jogos aí, o Corinthians poderia ter perdido até demais, hein? O Cássio tem crédito e é um goleiro que pode jogar melhor, a gente conhece e tal. Quando eu te perguntei quais jogadores estão se escalando com o nome, eu achei que você ia incluir o Ralf. Achei mesmo, porque o Ralf não tá jogando bem, não. Então, o Ralf ontem ele não foi bem. Eu não tirei o Ralf do meu time hoje, não. Eu também não acho. Quando você montou o seu Corinthians para um hipotético clássico aí e tal, você manteve o Ralf. E o Corinthians tem bastante volante, né? Então, mas o Gabriel, que seria o substituto imediato... Ele não está se recuperando de lesão ainda, ele fez uma cirurgia séria. Sim. O Gabriel operou o joelho antes de ontem. O Gabriel tá fora. O volantão não tem. Ele operou o menisco. O
Richard também foi mal. O Júnior Urso, os caras jogam ali, na proteção. Não, mas o Richard Então, ele sai mais pro jogo também. Não, mas ele tá falando aí no sistema de Thiago, sai mais 4-1, pro 4-1. Agora, Esse 1 é o Ralf. me chamou Ou a atenção. 4-3-3 no losango. Gente, se jogar- esse, a ponta de baixo é o Ralf. Sormani, se jogar... Essa posição, eu acho que o Richard não faz. Desculpa. Primeiro se volante? jogar 4-1-4-1 ou qualquer esquema, com o Ralf sendo o único volante, do jeito que o Corinthians tem sido exposto, Acho que vai ser um problema. Deus nos acuda. O Ralf hoje não tem mais físico, está pesado, lento. A gente fala do Juscelino São Paulo, Mas eu- as mesmas Mas o Ralf ele críticas joga ao na Juscelino- sobra hoje. O Júnior Urso que vai dar o primeiro combate. Tudo bem, só que o Ralf está lento para esse esquema de jogo do Corinthians e parou o futebol hoje. É assustador Eu isso. O queria Ralf só tá dizer o seguinte, pesado. eu não E vi o adoro Corinthians futebol ontem do jogar Ralf. no 4-1-4-1. É um baita jogador. Sempre defendi. Hoje eu enxergo o Ralf Jogou no com uma 4-2-3-1, única válvula não, de escape eu vi hoje no diferente. Corinthians. 4-3-3. Só se o Ralf jogar de zagueiro e com 2 volantes rápidos cobrindo. O Ralf de meio campo hoje, no dinamismo Ralf que de se exige zagueiro? no futebol, do cara ter físico, correr, pegar, armar, marcando o volante, esquece. zagueiro, não. Esquece. O Ralf hoje não é mais esse cara. Eu acho que é o seguinte, ontem eu não vi o Corinthians jogando num 4-1-4-1, com todo respeito. Ontem não teve tática nenhuma. eu também acho. Tava Não, 2 a 0 foi com uns 10 10 minutos. Jogou Não, ontem a 4, tática 2, era 3, 10, não, a virou- tática era- ontem era 10. A tática ontem era a quinta série no intervalo e bola de meia pra lá e pra cá. Ontem não Peraí. teve tática. Não teve nada.